atividade que eu vou trazer agora é sobre uma padronização internacional de dietas para disfagia. Olha que legal! Você já ouviu falar no IDDSI? O que significa? Eu não vou falar em inglês, vou falar em português para vocês. IDDSI significa Iniciativa Internacional de Padronização de Dietas para Disfagia. Eu falo isso por quê? Porque em 2013 iniciou esse comitê para padronização, comitê internacional para estudar, para pesquisar e para definir uma padronização que seja global para o paciente disfágico. E hoje eu compartilho com vocês esse diagrama. Talvez muitos que estão me escutando vai estar vendo isso pela primeira vez e vai falar assim: poxa, mas no hospital que eu trabalho eu nunca ouvi falar sobre isso. Lá na minha formação eu também nunca ouvi falar sobre isso. Aí eu digo para você: calma, calma que isso é algo novo. Apesar do comitê ter iniciado em 2013, a gente tem países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Bélgica, que começaram em 2018 e o pontapé inicial aconteceu em 2019. E estão trabalhando para que essa padronização ocorra. Bem, de fato, a gente já tem hoje trabalhos que foram publicados colocando essa padronização de dieta. E os resultados são muito positivos. E hoje aqui no Brasil, a gente já tem hospitais que estão começando a se adequar a essa nova classificação, a essa nova padronização. E como exemplo, a gente tem aí a rede SARA, né? Que é especializada em indivíduos que têm problemas locomotores, enfim, de diversas formas, que passam por inúmeras cirurgias. E lá a gente tem muito paciente disfágico. A gente também tem como um todo os idosos, a doença de Alzheimer, o mal de Parkinson, corpos de Levy, enfim, que numa hora ou outra chega um momento que esse indivíduo ele passa a ter uma dificuldade de deglutição. E agora eu compartilho com vocês esse diagrama. Então, observem que são 8 níveis de padronização de dietas para o paciente disfágico. A gente inicia pelo nível 0, que está lá na base da pirâmide, que é o líquido ralo. 1, muito levemente espessado. 2, levemente espessado. 3, que já é liquidificado e moderadamente espessado. 4, que já é pastoso e extremamente espessado. 5, moído e úmido. 6, macio e picado. 7, normal. Aí você me pergunta, mas Camila, como eu sei definir esse nível? Qual é o nível que o meu paciente vai estar recebendo? E eu te digo, nós temos que trabalhar em equipes multidisciplinares. E essa definição, ela acontece pela equipe médica juntamente com um fonoaudiólogo. Existem testes que devem ser feitos, exames que devem ser feitos para saber qual é o nível de padronização da alimentação. E agora eu vou mostrar cada um deles, porque esse documento, ele é um documento que não vai estar trazendo os alimentos especificadamente. Eles, no finalzinho, lá quando a gente fala de macio e picado, moído e úmido, traz sim alguns alimentos. Mas, no geral, ele fala da consistência e ele traz testes que devem ser feitos com a seringa, com o garfo, com o dedo, com o tamanho. Esses testes precisam ser feitos para saber se realmente aquela preparação que você vai estar servindo, ela vai estar adequada para aquele paciente disfágico. Então, vamos dar uma passada aqui e eu vou mostrando para vocês ponto a ponto. Reparem, aqui nós vamos falar agora do nível 0, que está na base da pirâmide, que é o líquido ralo. Se esse indivíduo estiver nesse nível e tiver que se alimentar com líquidos ralos, então a consistência, ela tem um teste, que é o teste da seringa.
Então, o raciocínio é o seguinte: você coloca o líquido dentro da seringa e esse líquido ele deve fluir em 10 segundos, 10 ml em 10 segundos. Ele é considerado um líquido ralo e ele não vai ficar resíduo nenhum na parede da seringa. Vamos passar agora para o líquido muito levemente espessado. Esse é o nível 1 do diagrama. O levemente espessado, ele possui sim um espessante e no teste do fluxo, a gente consegue em 10 segundos ter uma retenção de 1 a 4 ml na seringa. Então, quer dizer, em 10 segundos ainda faltam 4 ml para descer nessa seringa. E aí é um outro teste que a gente faz do levemente espessado. Vamos passar para o segundo momento do diagrama, que é considerado levemente espessado. O levemente espessado, ele traz um teste para você que em 10 segundos ficarão retidos de 4 a 8 ml na seringa. E ainda assim você vai ter um pouco de resíduo sendo observado. Vamos seguir agora para o nível 3, que é o liquidificado, considerado moderadamente espessado. Esse liquidificado, ele já tem alguns testes que são importantes, que não é só o da seringa, aonde eu faço o teste da inclinação da colher, onde eu posso fazer o teste com o dedo e o teste com o pauzinho. E aí, beleza, vamos seguir. A gente segue agora para o pastoso, ou extremamente espessado, que também são feitos vários testes, só que aqui a gente não tem teste de fluxo, porque quando você faz, você pode até tentar, mas o líquido não vai passar pela seringa, porque ele já é mais espessado. E então, a gente não vai ter, por exemplo, um fluxo de líquido, né, fluindo. E é justamente para aqueles indivíduos que eles não podem ter esse líquido, né, passando ou sendo deglutido, porque ele pode estar engasgando. E aí, vamos seguindo. Aí nós podemos fazer o teste da colher, o teste do dedo, o teste do pauzinho, o teste do gotejamento de garfo, também o da pressão de garfo. Reparem, são vários testes que podem ser feitos. Evoluindo para essa escala, a gente tem o nível 5, que é considerado moído e úmido. Já no moído e úmido, a gente tem aqui alimentos que foram colocados por toda essa equipe de padronização, né? Um pouco sobre carne, peixe, fruta, cereal, como deve ser essa característica. E aí a gente tem os testes que são feitos com o garfo, o tamanho, né, desse alimento, para que esse indivíduo possa ter condições de engolir com tranquilidade. Mais para frente a gente tem o nível 6, que é macio e picado. Também aqui se fala um pouco de algumas preparações, de alguns alimentos, e é muito legal a gente ver que eles compartilham conosco um pouco a técnica dietética e também faz alguns testes, porque toda preparação com uma determinada consistência que vai ser servida ao paciente disfágico, ela precisa passar para esse teste para ver se realmente se encontra naquela consistência que o paciente necessita. E aí a gente segue, né, para o topo dessa pirâmide, que é o normal. Né? Quando a gente fala em uma alimentação normal, em um nível normal, é o nível 7, onde a gente praticamente não tem muita alteração da consistência. Não existe uma restrição para o nível de textura. Então, observem que esse, e não há necessidade de se utilizar nenhum método de teste. E olha só que essa padronização de dietas, eles também fizeram uma previsão da transição de alimentos. Então, por exemplo, quando você começa com um processo de disfagia, antes você conseguia se alimentar de uma forma normal. Hoje você já está começando a ter alterações e dificuldades de deglutição. Então é necessário fazer também um treinamento,
utilizar alimentos de transição para que você possa sair de uma alimentação normal para uma alimentação macia e picada e depois para uma alimentação moída e úmida. É só para que vocês entendam, porque nesse momento os alimentos secos, difíceis de mastigar, de engolir, eles passam a sair e entra um outro nível de padrão de dieta hospitalar.